Pai do Senhor, amado irmão, Pai do Senhor, amada irmã, que Deus abençoe e proteja, que o amor de Deus seja sobre ti, que o Senhor Jeová dê paz e sossego para ti e para a tua família. Aleluia, glória, amém. Vamos continuar sobre nossos estudos bíblicos a respeito do livro de Gênesis, a origem, o andamento de Gênesis 1:11. Nosso Senhor Jeová arquitetou, planejou, projetou e edificou o plano da flora. Então, nesse plano da flora, no Gênesis 1:11, ele criou toda a vegetação, hortaliça, frutas, vegetal, etc. E a terra passou a nascer, crescer e produzir erva verde, árvores sem fruto e árvore frutífera, de acordo com a espécie que produzem a própria semente e erva verde. Árvore sem fruto e árvore frutífera sem semente. Um exemplo das árvores frutíferas que nós temos são os pomares, como a manga, o caju, a goiaba, a maçã, a banana, a pera, o figo e etc. Sendo que algumas dessas árvores frutíferas, como a banana, ela produz fruto, mas ela não possui semente. Ou seja, tem que se plantar a muda, né? E assim como o bambu, que é uma árvore que não dá frutos e nem sementes, mas serve para vara de pescar, móveis e etc. Mas tem que plantar a muda. Erva verde. Entra todas as plantinhas e plantas para medicamento, remédio, alimento que também serve de medicamento, etc. E há também as plantas que servem apenas para paisagismo, plantas de jardim, para manter o ambiente mais belo, etc. Há árvores e plantas angiospermas, grupo de árvores e plantas do reino vegetal, no qual todas as árvores e plantas floríferas, ou seja, que produzem flores, possuem sementes, onde todo fruto tem as paredes das sementes revestidas. Então, no plano da flora, se criou-se toda a vegetação. Tá? E tudo que Deus faz é perfeito. As plantas precisavam se alimentar. Já tinha chuva, a água já tem todos os minerais e sais. Tá? E quando foram criadas as plantas, ela já tinha tudo pronto para poder nascer e crescer e dar fruto. Tá? Então Deus é perfeito, organizado. Passando agora para o Gênesis 1:12, ele dá o seguimento. Pois nasceu, cresceu e produziu na terra erva verde, porque Deus criou, erva que dão semente, ervas que não dão semente, de acordo com as espécies e a natureza de cada uma delas. E as árvores frutíferas e as árvores que não dão fruto, de acordo com as espécies da natureza. E aconteceu desta maneira. Que nosso Senhor Jeová terminou o plano da flora. E todo o ajuntamento de árvores, arbustos, hortaliças, plantas, etc. Há também plantas que são para embelezar a natureza. Por exemplo, a orquídea, pois elas são belas, alimentam-se de luz do sol e de gotas de serenos, chamados orvalhos, mas também há plantas que são parasitas, alimenta-se de outras plantas, como as ervas daninhas, tá? Ela suga as outras plantas carnívoras, espinheiros, etc. Então, até no reino da flora, Deus também criou o plano do bem e do mal. Ele criou as plantas boas, que servem de alimento, de medicamento, remédio, e criou as plantas também que servem de veneno. Tá? Umas que dão vida e outras que, se você comer enganosamente, pode te levar à morte.
O Gênesis 1:13, ele continua a conclusão do plano da flora. E houve madrugada, manhã, tarde e noite, o terceiro dia, 4 períodos, madrugada, manhã, tarde e noite, o terceiro dia. E assim terminou o terceiro ciclo. Um ciclo é de 1260 anos, vezes os 3 dias dá 3.780 anos. No livro de Pedro, fala exatamente sobre o tempo de Deus. Ele diz assim: pois irmãos, vós não sejamos impacientes, pois para Deus um ano é como um dia, e um dia é como 1000 anos, um milênio. Tá? Então, no nosso calendário aqui da Terra terrestre, 1000 anos para Deus é equivalente a 1260 anos. Levou para fazer todo o plano da flora. Nessa época, o planeta já estava com 3.680 anos. A Bíblia tem resposta para tudo. E nela mesmo está a resposta do que nós queremos. Em Gênesis 1:14, Deus concluiu o plano da água, da fundação do mundo, da flora, e ele vai dar continuidade em Gênesis 1:14. E nosso Senhor Jeová arquitetou, planejou, projetou e executou. Os luzeiros, está falando da parte física, não está falando do plano da luz, da parte invisível, está falando do plano da luz física, né? Os luzeiros, na expansão, que quer dizer espaço, dos 7 céus, que já foi explicado anteriormente, para separar o dia e a noite, tá? Os dois períodos. E para que eles servissem para sinais de acontecimento dos tempos, tá? Nós sabemos que o cometa Halley, a cada 100 anos, ele passa marcando um centenário. Então foi Deus que criou, tá? E a cada 100 anos ele acontece essa marcação de sinais do tempo, que os cientistas dizem que são fenômenos, mas não é, já está tudo na Bíblia, tá? Para as 4 estações do ano, tá? Primavera, outono, inverno e verão. E também para dias, meses e anos, ou seja, nossas datas do nosso calendário, ou seja, para o plano do nosso calendário terrestre. Há o período do ano solstícios, que são quando, né, mais ou menos durante 6 meses do ano, as noites são maiores que o dia. E o solstício noturno, então solstício diurno, as noites são o solstício noturno, tá? Os dias são maiores que as noites, tá? E o solstício diurno, que é o solstício diurno. E o período dos equinócios, que são quando os dias e as noites são iguais. Equinócios significa equilíbrio. O Sol, ele passa exatamente em 12 horas por cima do globo terrestre. As outras 12 horas ele está passando por baixo para aquecer o núcleo da Terra. Tá? Se o Sol parar de fazer isso, toda a Terra perde a vida. Tá? Equinócio significa equilíbrio. Em alguns países, né, tem 6 meses de dia e 6 meses de noite. Isso é uma exceção, porque fica mais afastado por onde o Sol passa, né? Passa mais distante dele. O Sol se desloca-se durante a primavera 30 graus à direita, tá? Porque nós conhecemos o Japão, o país do Sol nascente, ele passa exatamente lá em cima, tá? Eles conseguem ver o Sol nascer de dentro da linha do horizonte, dentro dos mares, né? A direita da luz passa mais distante desses países gelados do Polo Norte. Quando o Sol passa a nascer novamente no lugar de origem, ele sofre um deslocamento, né? Então esses países gelados passam a ter 6 meses de verão. Isso é uma exceção só para alguns países, ou seja, de luz de sol. Mas quando acontece o período de inverno,
por 6 meses eles passam na escuridão. Acontece a aurora boreal, né, que é quando a luz do sol reflete no gelo e nos céus. Tá? Acontece um show de luzes coloridas semelhante ao arco-íris, mais de cores esverdeadas. O que o cientista chama de fenômeno da aurora boreal é o reflexo da luz do sol no gelo e no próprio céu. Ela bate e faz aquele show de luzes com a umidade do ar que está no espaço, nas nossas 7 camadas atmosféricas. O mais interessante é que o iodo, ele também tem, não só na parte líquida, mas ele também tem na gasosa. E as pequenas partículas de iodo gasosa, ela reluz todas as cores do arco-íris, essas que nós vimos no céu. Para isso, nem precisa ser cientista, basta queimar um pouco de iodo em uma colher de aço inox e você vai confirmar exatamente essa experiência científica. Então, o período do dia e da noite, a divisão do dia e da noite foi feita em 4. De 0 horas e 1 minuto, tá? Até as 6 horas exatas, passa a ser a madrugada, a matina. De 6 e 1 às 12 horas do meio-dia, passa a ser o período da manhã, que em inglês é chamado de AM. Tá? De 12 e 1, meio-dia e 1, às 18 horas, 0, 8 e 1, 9, passa a ser o período, né? Passou o período da tarde, que os americanos chamam de PM. De 18 e 1 às 0 hora em ponto, passa a ser o período da noite. Então, só existe o dia e a noite. Não, existem 4 períodos, tá, iguais de tempo, que foi dividido a hora em 23 horas e 59 minutos. Tá? Esses horários exatos são quando está no período do ano de equinócios, que são equilibrados. Tá? O Sol passa exatamente às 12 horas por cima da Terra. Mas quando está no solstício diurno, o solstício noturno, que as noites são maiores que o dia, e diurno os dias são maiores que a noite, esses horários sofrem mudanças, né? Chamado de fuso horário que tem para cada país. Sendo que, amados irmãos, no reino dos céus, o clima é um só. No reino dos céus não existe solstício diurno e nem solstício noturno. Só existe equinócios. Daí está a resposta para tanta confusão em tempo, e também responde a profecia, que Deus disse que quando o homem quisesse saber mais do que ele mudava os tempos. E se ele tem poder para parar o sol por 4 horas para Josué, no livro de Josué, ele pode até atrasar o sol de volta se ele quiser. Então Deus tem poder, não é brincadeira. Tá? E nós, como adoradores de Deus, do Senhor Jeová, temos que ter muito cuidado e respeito por Ele, porque Ele é amor, mas também é justiça. Vamos continuar agora Gênesis 1.15. Tá? E esses luzeiros foram postos no espaço geométrico, no espaço sideral, que é considerado como geometria espacial. É um cálculo onde você calcula que não tem uma dimensão específica. Além da expansão do espaço dos 7 céus acima, para iluminar a Terra, e aconteceu desta maneira. Tá? Tanto o Sol como a Lua, a Bíblia está dizendo aqui para a gente na Gênesis que foi criado dentro do globo terrestre. E a Santíssima Trindade pôs lá em cima no firmamento. O Sol e a Lua não nasceram de impacto, de explosão, de espaço, disso batendo um com o outro. O Sol e a Lua foi criado dentro do globo terrestre e foi colocado no espaço pela Santíssima Trindade. Tá? Qualquer um que disser ao contrário é anátema. Anátema significa desprezível, é aquele que não acredita nem nele mesmo. Tá? Essa é a real verdade. Aqui no nosso globo terrestre tem vestígios, tá? Nas fossas da Marinas, que a partir